Bom dia, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Rosana Oliveira, do Aprender a Estudar. E seguindo a nossa maratona do Enem, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para você o que estudar de ecologia, já que esse é o assunto mais queridinho do Enem e representa nada mais nada menos que 30% da prova. E não esquece de dar o seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para ajudar o canal a crescer. E vem comigo! Você deve estar se perguntando, né? Por que eu preciso saber quais são os assuntos que mais caem na prova do Enem? Por que está todo mundo falando disso? Por que esse é o assunto mais comentado nos últimos dias, né? Na verdade, nos últimos tempos. Bem, eu vou falar de biologia, que é a minha área, tá? Que é a disciplina que eu ensino. Então, eu fiz uma análise, né, da prova de 2019 e de algumas outras provas. E eu vou mostrar isso para vocês lá no computador daqui a pouquinho. Eu cheguei aqui à conclusão. Se você domina esses assuntos que mais caem no Enem, você garante um acerto em torno de 70% a 80% da prova. Isso eu estou falando de biologia. Eu vou mostrar para vocês depois em relação a exatas. E acertar 70% a 80% da prova de biologia é um percentual relevante, bastante expressivo, né? Quem não quer acertar? Eu vou mostrar para vocês essa tabela, tá? Com a distribuição de todas as questões de biologia que caíram na prova do Enem de 2019. Isso para vocês perceberem, gente, como é importante vocês terem conhecimento dos assuntos que mais caem, né, na prova de cada matéria e principalmente dominar esses assuntos, tá? Então, olhem só, das 44 questões de ciência da natureza, 22 foram de biologia, sendo que dessas 22, tá, apenas uma, essa daqui, foi sobre fototropismo e não estava relacionada, né, não foi sobre os 8 assuntos que mais caem na prova do Enem, né, os assuntos de biologia. Isso a gente falando dos assuntos de biologia. Então, só para vocês terem uma ideia, isso representa 95% da prova de biologia, tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, as pessoas que fizeram essa prova em 2019 e estavam dominando esses assuntos, eles acertaram 95% da prova, né? Provavelmente eles acertaram 95% da prova de biologia, e isso representa 48% de acerto das questões de ciência da natureza, tá? Então, é um percentual bastante expressivo. Então, vamos lá. Quais assuntos de ecologia você precisa estudar, ou seja, você precisa aprender para ir bem preparado para a prova do Enem? Vamos lá. O assunto mais cobrado de ecologia na prova do Enem é preservação ambiental, tá? Então, quando você for estudar preservação ambiental, você deve pensar em quê? Você precisa conhecer quais são os métodos e ações que visam preservar o meio ambiente. E aqui nós temos o segundo assunto mais cobrado, que são os problemas ambientais, tá? Para você responder as questões sobre problema ambiental, você precisa ter uma compreensão de causa e efeito dos problemas ambientais. Ou seja, você precisa saber quais são as causas desses tipos de poluição e quais são as consequências, tanto para os seres vivos, né, para nós, né, seres humanos, e também para o meio ambiente. E aqui nós temos os principais tipos de problemas ambientais, que são poluição e desmatamento. E os tipos mais comuns de poluição, que são atmosférica, térmica, do solo, radioativa e aquática. Com uma atenção especial para a poluição aquática, porque o Enem cobra muito poluição aquática. E fiquem atentos para a poluição aquática, porque é a que o Enem mais cobra. O terceiro assunto, ou top 3, são os ciclos biogeoquímicos, tá? Então, um ciclo biogeoquímico, gente, é o percurso realizado no meio ambiente por um elemento químico. E esse processo envolve a interação desse elemento químico com seres vivos e com o ambiente. Os principais ciclos biogeoquímicos encontrados na natureza são o ciclo do oxigênio, o ciclo do gás carbônico, o ciclo do nitrogênio e o ciclo da água. Desses 4, o preferido do Enem é o ciclo do nitrogênio. Então, é fundamental
você saber como ocorre a transferência do nitrogênio ao longo da cadeia alimentar. E as principais etapas do ciclo do nitrogênio são fixação, nitrificação, desnitrificação e assimilação. Então, é importante você saber quando cada etapa dessa aqui acontece na cadeia alimentar, ok? E o assunto número 4 são as relações ecológicas. O que são as relações ecológicas? São as interações que ocorrem entre os seres vivos em um determinado ecossistema, e as mesmas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, que são chamadas de intraespecíficas, ou entre indivíduos de espécies diferentes, que são chamadas de interespecíficas. Então, para estudar para o Enem, você vai precisar saber o que é uma relação intraespecífica, né, e o que é uma interespecífica. Você precisa saber identificar também quando a relação ela é harmônica ou desarmônica. E o assunto número 5, o top 5, é fluxo de energia. O fluxo de energia, gente, mostra como a energia vai passando de um nível trófico para outro ao longo da cadeia alimentar. E para vocês entenderem esse processo, vocês precisam compreender a dinâmica e a estrutura de uma cadeia alimentar, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Uma cadeia alimentar é basicamente o processo onde um ser vivo se alimenta de outro para obter energia e sobreviver. E a estrutura da cadeia alimentar ela é composta basicamente pelos produtores, consumidores e decompositores. Lembrando que os produtores, eles ocupam a base da cadeia alimentar, né, porque são autotróficos, e dessa forma eles apresentam o primeiro nível trófico. Mostrando aqui para vocês, o nível trófico está relacionado com a forma como o ser vivo se alimenta para obter energia. Então, dessa forma, os produtores, eles apresentam, né, o primeiro nível trófico, porque são autotróficos, certo? E aí, à medida que os consumidores eles vão se afastando do produtor, o nível trófico ele vai diminuindo. E dessa forma, os decompositores eles vão apresentar sempre o último nível trófico, tá? E o sexto assunto, ou top 5, são os biomas. Os biomas, gente, eles são considerados grandes ecossistemas com comunidades e condições ambientais específicas. E os biomas que mais aparecem no Enem são Amazônia, Cerrado, Caatinga e Mangue. Vamos fazer aqui uma ressalva para Mangue, porque alguns autores consideram Mangue como região de transição, outros consideram como bioma, mas o que interessa é que o Enem chama de bioma, então a gente também vai considerar como bioma, ok? E o que é que você precisa saber sobre cada bioma? Você deve saber as características, importância e localização de cada bioma. Isso porque nas questões, eles podem dar as características para você identificar um determinado bioma, ou ele pode também dar as características e pedir que você diga onde está localizado aquele bioma. E ressaltando que nas questões que são cobradas biomas, geralmente eles fazem uma relação com a adaptação e evolução das espécies, tá? Então, fica aí a dica, fica esperto para esse detalhe, ok? E o sétimo e último assunto, mas não menos importante, é população. E população está dentro dos conceitos básicos de ecologia. Dinâmica populacional merece atenção especial, porque é bastante cobrada no Enem, né? Então, nesse quesito, você precisa saber quais as causas das variações das populações, introdução de espécies exóticas e o risco de proliferação desordenada dessas espécies, o que pode resultar em desequilíbrio ambiental e, consequentemente, você precisa saber também como é que ocorre o controle biológico. E não deixa de estudar também os demais conceitos de ecologia, tá? Porque eles não são cobrados, normalmente, eles não são cobrados diretamente, mas tem questões que você precisa saber os conceitos básicos para resolver a problemática da questão, tá? Agora vamos resolver algumas questões sobre ecologia, tá? Para vocês perceberem como é que os assuntos são cobrados na prova do Enem. Então, aqui a gente tem uma questão clássica, tá?
de cadeia alimentar com introdução de espécie exótica. Então vamos lá. Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho. Então a gente tem aqui o fitoplâncton, copépodos, sardinhas e atuns. Então esses são os componentes, né, dessa cadeia alimentar. Então imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas vivas, né? Então a água viva é a espécie exótica que vai ser introduzida nessa cadeia alimentar, que se alimentam dos copépodos, crustáceos planctônicos. Nessa área, as águas vivas não são alimentos para outros organismos. Então, ele já está dizendo que as águas vivas elas não têm predadores. No mesmo período, ocorre sobrepesca das populações de sardinhas. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada diminuição. Então, vamos analisar aqui o que aconteceu. Né? A água viva ela foi introduzida, né, nessa cadeia alimentar. Já foi dito que ela não tem predadores. Então, esse é um dos problemas da introdução de espécies exóticas. Né? Se não tem predador para aquela espécie, naquele ecossistema onde ela foi introduzida, pode ocorrer uma grande proliferação daquela população e ela acabar provocando um desequilíbrio no ambiente. Então, vamos analisar aqui a questão. Então, a água viva ela foi introduzida nessa cadeia alimentar. Então, ela se alimentava dos copépodos. Significa que ela estava competindo com as sardinhas. Só que perceba que as sardinhas elas já estavam sendo predadas pela pesca. E a água viva ela não tem predadores. Então, o que é que vai acontecer? Vai aumentar a população de água viva à medida que diminui a população, né, de sardinhas, tanto pela pesca, quanto pela diminuição da quantidade de alimentos para as sardinhas. Consequentemente, vai diminuir também o quê? A população de atuns, porque os atuns vai ter menos sardinhas para se alimentarem. Então, aqui o que é que vai acontecer? A resposta correta vai ser o quê? A letra B. Vai ocorrer a diminuição da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinhas. Ok? Aqui a gente tem uma questão sobre poluição atmosférica. Vamos lá. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e a água da atmosfera, conforme as equações químicas. Então, de acordo com essas equações aqui, que são mostradas na questão, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica que fenômeno? Então, aqui nós temos o quê? O ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico está relacionado com o quê? Com a formação da chuva ácida. Tudo bem? E aqui nós temos uma questão sobre relações ecológicas. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, danadinhas, né? Quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente, possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de... Então, na verdade, aqui, o que é que está acontecendo? As cutias, elas estão competindo pela mesma semente. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é o quê? Competição, letra D. Essa questão é sobre o bioma. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, ocupando cerca de 7 a 10% do território nacional. Nesse ambiente seco, mesmo quando chove, não há acúmulo de água, pois o solo é raso e pedregoso. Assim, as plantas desse bioma possuem modificações em suas raízes, caules e folhas que permitem melhor adaptação a esse ambiente. Então, isso aqui são as características da Caatinga. Contra a perda de água e de nutrientes.
Geralmente, seus caules são suculentos e suas folhas possuem forma de espinhos e cutículas altamente permeáveis, que apresentam queda na estação seca. Considerando as adaptações nos órgãos vegetativos, a principal característica das raízes dessas plantas que atribui sua maior adaptação à caatinga é... Então, vocês lembram que eu falei que nas questões de bioma, geralmente eles fazem uma relação com a adaptação? Então, tá aqui, ó. Coloquei uma questãozinha para vocês verem como é que é feito. Então, vamos analisar a questão. Então, sua maior adaptação à caatinga é... Então, o problema da caatinga é o que, gente? Falta de água. Então, a planta precisa superar essa dificuldade. Então, vamos analisar. Então, armazenamento de nutrientes por um sistema radicular aéreo? Não. Fixação do vegetal ao solo por um sistema radicular do tipo tuberoso? Também não. Fixação do vegetal ao substrato por um sistema radicular do tipo sugador? Não. Armazenamento de água do solo por um sistema radicular do tipo respiratório? Também não. Absorção de água por um sistema radicular desenvolvido e profundo? Então, a resposta correta é a letra D, que é o que vai ajudar, né, a planta a resolver o problema de falta de água da caatinga. Ok? E não podia faltar uma questão sobre o manguezal, certo? O mangue é um dos mais ricos ambientes do planeta, possui uma grande concentração de vida, sustentada por nutrientes trazidos dos rios e das folhas que caem das árvores. Por causa da quantidade de sedimentos, restos de plantas e outros organismos misturados à água salgada, o solo dos manguezais tem a aparência de lama, né? Essa é uma característica bem típica do manguezal. Mas dele ressalta uma floresta exuberante capaz de sobreviver naquele solo lodoso e salgado. Para viver em ambiente tão peculiar, as plantas dos manguezais apresentam adaptações tais como... Então, de novo, fazendo uma correlação com a adaptação, tá? Presta atenção nisso. Então, vamos responder. Folhas substituídas por espinhos a fim de reduzir a perda de água para o ambiente? Não. Folhas grossas que caem em períodos frios a fim de reduzir a atividade metabólica? Também não. Caules modificados que armazenam água a fim de suprir as plantas em períodos de seca? Não é o caso do mangue. Raízes desenvolvidas que penetram profundamente no solo em busca de água? Ou raízes respiratórias ou pneumatóforos que afloram do solo e absorvem o oxigênio diretamente do ar. Então, essa daqui é uma característica bem típica do manguezal. Letra E é a resposta correta. E para finalizar, vamos ver uma questão de cerrado relacionada com a evolução. A vegetação do cerrado é constituída por árvores esparsas que apresentam troncos retorcidos e raízes profundas, disseminadas em meio a arbustos. As raízes dessas árvores são uma importante estratégia evolutiva, pois, letra A, aumentam a taxa de fotossíntese das árvores, o que eleva a produção de biomassa? Não é o caso. Letra B, melhoram a sustentação das árvores no solo, que se torna arenoso nos períodos intensos de seca? Também não é o caso. Letra B, possibilitam a absorção de água de regiões mais profundas do solo, inclusive em períodos de seca? Então, aqui, a resposta correta, a letra C. E para finalizar, bons estudos para vocês que estão aí na maratona para o Enem. Então, é importante vocês dominarem os assuntos que mais caem nas provas, né? Não só de biologia, mas também nas outras provas, porque isso já garante para vocês um bom percentual de acerto da prova no geral. E se você tem dúvida de algum assunto de biologia ou alguma questão também relacionada com biologia, deixa aqui na descrição do vídeo ou manda um direct lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer de te responder e ajudar a tirar essa dúvida. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que isso é muito importante para mim, é muito importante para o canal, para ajudar o canal a crescer, tá? Beijo grande e até a próxima!